Olá, Ricardo Cusiol com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, trazendo mais um vídeo no qual eu vou responder a pergunta dos meus assinantes aqui. Tenho recebido muitas perguntas a respeito do tema de hoje, tanto aqui pelos meus canais no YouTube, quanto presencialmente com os meus clientes, as empresas que eu tenho visitado. Muitas vezes as pessoas me perguntam a respeito desse tema, então eu resolvi gravar esse vídeo para poder trazer esse conteúdo especialmente para você. Antes eu quero dar dois recados. Primeiro eu quero pedir desculpas, eu reconheço que o espaçamento entre um vídeo e outro agora está maior, tem demorado para postar os vídeos aqui no canal, mas saiba que eles vão continuar, eu continuo postando, gerando conteúdo e postando aqui para você. Tá? É uma questão aí de me adequar com as minhas diversas atividades agora. Realmente tenho muito menos tempo para gravar esses vídeos, mas eles vão continuar saindo aqui para você. E segundo, é que esse conteúdo, como sempre, ele tem também um PDF de apoio, que você pode baixar clicando no link que está na descrição desse vídeo. Tá? Basta clicar no link, você vai ser direcionado direto para a página de download para você aí incrementar a sua biblioteca técnica e acompanhar esse conteúdo também. E qual é o conteúdo de hoje, então, que tem gerado tanta demanda que muitas pessoas me perguntam a respeito? É identificação de materiais plásticos. Como é que eu posso saber qual é o material do qual é feita uma determinada peça plástica? Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu selecionei 3 métodos de identificação de materiais, 4 métodos de identificação de materiais, 3 métodos formais aí, que eu quero passar para você. Existem muitas técnicas, muitos métodos, mas eu quero passar esses 3 ou 4 métodos principais, que são 2 mais simples, mais rápidos, mais cotidianos, e 2 mais refinados, que são realizados em laboratório, para te ajudar a identificar, então, a composição de um determinado material plástico, qual que é um determinado material plástico do qual é feita uma peça que você esteja desenvolvendo, ou uma peça que você tenha em mãos, tá? Então, primeiro, eu quero começar dizendo por que é importante saber e ter técnicas para identificação de materiais, tá? Primeiro motivo que nos levaria a necessitar identificar um material é, por exemplo, uma engenharia reversa. Eu tenho uma peça de um concorrente, né, eu tenho uma peça plástica aqui, um brinquedo, né? Eu quero desenvolver uma peça semelhante, eu sei que esse material funciona, eu sei que esse material tem propriedades interessantes, eu posso então querer cortar caminho aí e identificar qual que é o material que é utilizado, pelo menos a grande família genérica de materiais que é utilizada para a fabricação desse produto. Então eu identifico qual que é esse material e parto o meu desenvolvimento a partir desse ponto então. Tá? Então uma engenharia reversa. O outro, por exemplo, pessoas que trabalham com reciclagem de materiais, muitas vezes precisam ter o seu material identificado para selecionar quais que vão ser, para onde esse material vai ser direcionado, né? Agrupar as matérias-primas que entram, né? O fluxo de material que entra para ser reciclado, separar entre as diversas famílias de materiais para serem recicladas em conjunto. Então, uma forma de se fazer isso daí é identificar os materiais, fazer uma identificação de materiais. Nesses casos, nem sempre você vai ter disponibilidade de técnicas refinadas de laboratório, mas tendo algumas técnicas mais básicas, você pode fazer essa identificação rapidamente. Tá? E muitos outros motivos, né? Benchmark, investigação de falhas. Muitas vezes você quer se certificar, você tem uma peça automotiva como essa, por exemplo, uma peça extremamente complexa, e ela pode estar apresentando algum tipo de problema em campo, algum tipo de falha, algum tipo de quebra, e como parte da investigação, você precisa então se certificar que o material que foi utilizado para construir essa peça ele é um material que está especificado propriamente dito naquele desenho e que vai, então, te dar mais certeza a respeito das possíveis causas aí para uma falha. Então existem vários motivos que nos levariam a rodar uma identificação de material. E muitas vezes você vai ter algumas técnicas mais simples que você pode rodar rapidamente, que você pode aplicar sem muitos recursos técnicos, e algumas técnicas que você vai precisar de um laboratório, até para ter mais certeza da composição desse material. Eu quero começar com uma técnica muito simples e que é o primeiro passo para qualquer coisa que você vai fazer com relação à identificação de materiais,
que é a observação. Então você tem uma peça plástica na mão, tem uma outra peça aqui, por exemplo, uma peça do dia a dia, muito simples, muito, enfim, um utensílio do nosso dia a dia. Eu quero saber qual que é o material que é feita essa peça. Eu começo por observar essa peça. Então você observa a característica superficial desse material, as características de flexibilidade, isso já vai começando a me dar uma noção de quais famílias de material, com quais famílias de material eu posso estar lidando, né? Então material que tenha uma certa flexibilidade já me excluem aqueles materiais mais rígidos, né? Normalmente aqueles materiais mais amorfos, tipo poliestireno, né? O acrílico, ele acaba começando a me eliminar esses materiais, começa a deixar o range de materiais mais estreito, né? Então a característica superficial, de toque desse material, muitas vezes tem muita gente que gosta de bater esse material, né? Para ver qual que é o som que ele emite, jogar no chão, tem alguns materiais, até alguns mitos, né? Alguns materiais que quando você joga no chão ele tem um som de metal, né? Metal caindo no chão, né? Como é o caso de alguns sulfeto de fenileno, por exemplo, PPS, né? Você joga ele no chão, ele tem um som metálico, né? É um material bastante rígido, tem um toque frio, peso, né? Um material que é um pouco mais leve, um pouco mais pesado. Então, observando o material. E uma característica muito interessante, esse material aqui, inclusive, ele tem essa característica. Eu não vou conseguir mostrar aqui na câmera para você, provavelmente você não vai enxergar, mas ele tem algumas marcações aqui, tá vendo? Ó? Algumas marcações que são moldadas diretamente na peça. E uma dessas marcações, que está bem aqui no comecinho, provavelmente você não vai conseguir enxergar perfeitamente aqui, ó, tá? É o triângulozinho de identificação de materiais, tá? A gente tem o triângulozinho que é utilizado como marcação de reciclagem de materiais. Esse aqui, por exemplo, ele tem aquele triângulo que é formado por 3 setinhas e dentro ele tem o número 5 e embaixo escrito PP. Ou seja, esse aqui é um polipropileno. Com isso, eu nem preciso fazer nenhuma outra análise mais refinada, eu já sei qual que é o material apenas por observar o que está acontecendo. Mesma coisa eu poderia fazer com essa outra peça que eu já mostrei para você, tá? Poderia analisar, verificar a consistência do material, né? Verificar o som dele, o toque, né? A flexibilidade e ter uma ideia. Esse material aqui, por sua vez, já não tem um código de reciclagem, então já torna um pouco mais difícil, mas eu já começo a ter uma noção de quais são os materiais possíveis, tá? Essa outra peça, mesma coisa, né? A rigidez e tal, a natureza da peça. Essa daqui é muito interessante porque, olhando a peça, eu já tenho uma ideia. Bom, é uma peça automotiva, eu sei mais ou menos onde ela vai ser utilizada, então eu tenho uma ideia do ambiente que ela vai ser utilizada, eu já começo a falar, bom, para esse ambiente, para esse tipo de peça aqui, normalmente os materiais que são utilizados são esses, né? Materiais de engenharia, como um nylon, por exemplo, provavelmente ele vai ter fibras de vidro, né? Talvez um polipropileno com fibras de vidro, mas aqui, pela característica superficial do material, né, pela rigidez e tal, provavelmente um nylon com fibras de vidro. Então, de observar o material, né, esse material ele tem uma marcação, e nesse caso aqui, uma marcação um pouco diferente, que é uma norma da indústria automotiva. Então tá aqui, ó, né, você pode ver bem aqui a marcação dele, PA66GF30, né, o que identifica aqui, então, facilmente que é um material com um nylon 66 com 30% de fibra de vidro. Mas ainda assim, muitas vezes você pode ficar na dúvida, né? Essa marcação ela está no molde. Se eu colocar um outro material lá e ele for moldado com essa marcação, ele vai sair com essa identificação, ainda que não seja exatamente esse material. E aí é quando começam a entrar outras técnicas. E uma outra técnica que eu quero trazer para você, que é muito simples e que durante muito tempo ela foi muito utilizada, inclusive era ensinada nas escolas técnicas, né? Eu aprendi muito a respeito dessas técnicas quando eu fiz o meu curso técnico em plásticos, que é a identificação através da queima do material. Então você vai pegar uma peça de material, vai queimar esse material com um isqueiro, com fósforo, né? E vai analisar o comportamento desse material na queima. Aqui eu quero fazer uma observação. Essa técnica, eu tenho percebido um desuso maior dessa técnica nos últimos tempos, né? Primeiro porque existem muitas outras técnicas mais refinadas que você pode utilizar e que estão mais disponíveis hoje. E segundo porque, obviamente, não é uma técnica muito segura. Você vai ter que manusear uma chama, né? Você não pode fazer em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, onde eu estou,
Eu estou com materiais inflamáveis aqui ao meu redor, então é um risco à segurança, né? Posso causar um incêndio aqui, então tem que tomar muito cuidado com o ambiente onde eu vou realizar essa análise, né? Tem que ser num ambiente longe de materiais inflamáveis. Eu vou gerar gases de queima do material, né? E no espaço fechado isso pode ser um problema respiratório também, pode me irritar as vias aéreas, irritar os olhos, a boca, tá? E muitas vezes, dependendo do material, como os poliacetais, os PVCs, eles emitem gases bastante irritantes, né, que podem comprometer aí as suas vias aéreas, tá? Lógico que em pequenas quantidades, numa peça pequena, isso não vai ser um grande risco para você, mas se você já tem uma condição pré-existente, uma asma, algum problema respiratório, isso pode desencadear aí alguma reação um pouco mais severa, então você tem que tomar muito cuidado com esse método de identificação de materiais pela queima. Tá? No PDF que você vai baixar, eu trago uma tabela aí com os itens a observar para identificação de materiais com queima. Tá? Mas lembre-se desses pontos de cuidado, fazer em locais onde você não tenha problemas com materiais inflamáveis, em local aberto, ventilado, e não respirar diretamente os vapores desse material. Né? A gente sempre recomenda que você queime um material, né, e depois apague a chama e puxe pelo menos essência desses vapores para poder analisar. E o que você avalia, então, no material com o teste da queima? Você primeiro avalia o comportamento do material com a chama, né? Como é que ele queima esse material? Ele borbulha, ele carboniza, ele goteja, né? Alguns materiais têm características muito marcantes, né? O policarbonato, por exemplo, ele carboniza, ele forma uma camada mais negra na superfície, como se ele estivesse virando carvão realmente. Né? Ele borbulha também, então é uma característica desse material. Né? Já as poliolefinas, como é o caso do polipropileno, do polietileno, eles têm a tendência de gotejar ou formar fios, né, conforme a chama vai consumindo esse material. Então você observa o comportamento de queima do material. Você observa a característica da chama do material também. Né? Alguns materiais têm uma chama muito característica, os PVCs, por exemplo, queimam com uma chama com bordas esverdeadas. Então é uma característica, um ponto de identificação do material, né? O tipo de chama. As poliolefinas com uma chama azulada. O poliacetal, por exemplo, queima com uma chama praticamente invisível, uma chama bem azuladinha, mas praticamente invisível. Então, é uma forma de você identificar e selecionar aí, através do comportamento de chama, qual que é o material possível para essa peça. E, por final, você pode avaliar aí os odores dos gases de combustão desse material. Você tem que fazer isso, como eu te falei, com muito cuidado para não causar nenhum tipo de irritação, né? Não inalando diretamente esses vapores, mas buscando aí pelo menos frações, né, desses odores, para que você possa identificar então através do odor qual que pode ser o material. Alguns materiais são bem característicos, por exemplo, os acrílicos têm um cheiro de alho bastante característico, nylon, cheiro de cabelo queimado, né? Não sou muito expert aí em cabelo queimado, mas é o fato, né? Os nylons eles têm esse cheiro bastante característico. As poliolefinas, como é o caso do polipropileno, do polietileno, cheiro de vela queimada devido à própria natureza química do material, e por aí vai, tá? Então, no PDF que você vai baixar tem uma tabela com todas essas características, como o material queima, tipo, características da chama e o odor do material, e é uma forma rapidamente de você identificar esse material. Tá? Obviamente que essas duas técnicas que eu acabei de mostrar para você são muito simples para você fazer ali no dia a dia, na hora, no calor do momento. Agora, análises que demandam uma avaliação técnica mais profunda, uma precisão melhor, né, quando você está fazendo uma engenharia reversa, está investigando uma falha, você precisa lançar mão de técnicas mais refinadas, técnicas laboratoriais. E basicamente eu quero falar a respeito de duas técnicas laboratoriais para você, que na verdade vão se dividir aí em mais ou menos três técnicas, né? As técnicas de análise térmica, que englobam aí basicamente DSC e TGA, tá? São duas técnicas muito importantes de análise térmica para identificação de material, tá? Que basicamente vão fazer o quê? Você vai pegar uma pequena quantidade, uma peça dessa daqui você precisaria de uma lasquinha de material, que vai ser colocada no equipamento. Eu não vou entrar em detalhes de como esse equipamento funciona, mas ele vai variar a temperatura desse material, ele vai analisar o fluxo de calor
que esse material absorve durante essa fase de aquecimento e depois uma fase de resfriamento também. E ele vai identificar as transições térmicas desse material. Tá? Então eu vou mostrar aqui para você, no canto do vídeo, um gráfico que é gerado numa análise de DSC, por exemplo, e você pode identificar que ele tem uma linha base e ele tem algumas variações nessa linha base, que são as transições térmicas do material, basicamente TG e TM, né, a transição vítrea e o ponto de fusão desse material. Isso é muito interessante porque essas transições elas são como impressões digitais do material. Cada material tem a sua transição numa determinada temperatura, então à medida que você identifica a temperatura precisa na qual essa transição aconteceu, você consegue então praticamente definir com uma grande taxa de certeza qual que é o material que você está trabalhando. Um material amorfo, por exemplo, ele não vai ter o ponto de fusão, ele não vai ter a TM, mas ele vai ter a TG que você consegue identificar. Um material semicristalino ele vai ter tanto a TG quanto a TM para traçar aí uma característica desse material, para você poder ter uma impressão digital desse material. Então esse é o DSC, uma análise térmica muito interessante que te permite identificar as transições térmicas de um determinado material, que são únicas para cada material. Tá? Lógico que o DSC serve para muitas outras coisas, mas entre elas identificação de material, que é o foco desse vídeo. Uma outra análise térmica muito interessante é a TGA. A TGA, estou colocando um gráfico aqui para você analisar também, ela é basicamente uma análise de composição. Ela vai elevar a temperatura do material a temperaturas bastante elevadas, né, de forma a realmente consumir a parte orgânica do material, né, o material plástico em si vai ser consumido em diferentes atmosferas, também não vou entrar em detalhes aqui a respeito de como esse teste é conduzido, mas de forma que você possa eliminar a parte orgânica do material e, para aqueles materiais que têm algum tipo de carga inorgânica, como por exemplo fibras de vidro, pigmentos, cargas minerais, você consegue identificar a quantidade de carga que esse material possui na sua composição e depois você consegue analisar visualmente o resíduo dessa análise para tentar identificar que tipo de carga inorgânica que é presente nesse material. Então é uma análise principalmente para você determinar teor de carga de material, com uma quantidade também pequeniníssima de material, você não precisa destruir a peça inteira para fazer essa análise. Você pega um pedacinho da peça, miligramas de material e consegue determinar a quantidade de carga presente num material. Com isso você tem uma ideia, então, com o DSC, de qual é a resina base que você está utilizando e com o TGA, se ela tem algum tipo de aditivação, algum tipo de modificação, por exemplo, com cargas inorgânicas, certo? Muito bem. Agora, existe uma outra técnica laboratorial muito sofisticada, muito interessante, que dá para você, então, praticamente o DNA do material, que é o infravermelho. A análise de infravermelho, muito conhecida para plásticos, é o FTIR, que é a análise de infravermelho por transformada de Fourier. Tá? Ela gera um gráfico como esse que eu estou mostrando aqui na tela agora. Também não vou entrar em detalhes muito técnicos em como a técnica funciona, mas basicamente o equipamento ele lança um raio de luz no material, no espectro do infravermelho, né, varrendo o espectro do infravermelho, e as moléculas do material, em função da sua composição, em função do tipo de ligação química, elas vão absorver a energia desse facho de luz no infravermelho e vão vibrar em frequências diferentes. E aí você vai ter um receptor dessas vibrações, né, do quanto que essa luz foi absorvida por essas vibrações, e ele vai te dar esse gráfico que você está vendo aí, em função da absorção dos vários comprimentos de onda desse facho de luz em vários estágios diferentes, em vários comprimentos de ondas diferentes, em função da composição química desse material. E esse gráfico que você está vendo, ele é, aí sim, a impressão digital do material. Cada material tem um gráfico bem característico, próprio dele, e você consegue então comparar com uma biblioteca online, uma biblioteca do próprio equipamento, e dizer, esse material que eu estou analisando é, sem dúvida nenhuma, um nylon 66. Esse material ele é um polietileno, ele é um polipropileno.
Em alguns casos, você consegue identificar até a presença de alguns tipos de aditivos, retardantes de chama, por exemplo, né? Algum tipo de lubrificante, algum tipo de estabilizante, você consegue identificar também com uma técnica de infravermelho. Quando você prepara muito bem a sua amostra, quando você já tem uma ideia do que você está buscando, você consegue inclusive identificar esse tipo de aditivação no seu material. Então, com essas técnicas, você consegue identificar, a partir do momento que você tem uma peça, qual é o material de composição dessa peça que você pode utilizar, então, para projetar uma nova peça, projetar uma peça semelhante, para destinar materiais durante um processo de reciclagem, para investigar comportamento do material, possíveis falhas, etc., entre muitas outras aplicações. Tá? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha sido útil para você no seu dia a dia, que você tenha conseguido desenrolar algum projeto, que você tenha conseguido resolver algum problema que você esteja enfrentando aí no seu trabalho, e eu fico muito curioso para saber a sua história e como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me deixa uma mensagem aqui nos meus canais, me manda um e-mail dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também sobre outros conteúdos que te ajudem, que sejam do seu interesse e que possam te ajudar a ter sucesso aí, para que eu possa gerar vídeos e artigos como esse e postar para você aqui no meu canal, tá certo? Me ajude a divulgar esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possível que possa se interessar pelo tema polímeros. Profissionais da indústria, profissionais da academia, pesquisadores, público em geral que deseja ter mais acesso à informação a respeito de polímeros. Então, pode compartilhar, pega o link desse vídeo, posta nas suas redes sociais, manda nos seus grupos de discussão para que a gente possa disseminar esse conhecimento e ampliar, então, a percepção e a qualidade dos produtos plásticos que a gente usa no nosso dia a dia. Tá certo? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.